Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de Deuteronômio, ok? Espero que você seja edificado, abençoado, que você possa curtir o vídeo e também compartilhar com todas as pessoas que você conhece, tá bom? Então vamos à leitura de mais um livro da Palavra de Deus. Pessoal, hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 2, Navegando pela Jornada do Deserto. Diz assim a Palavra de Deus. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora andem para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades-Barneia até quando atravessamos o vale de Zered, até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo com os descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim chegarei ao Jordão, e através dele, à terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá.
Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Pessoal, Deuteronômio capítulo 2 continua com Moisés relembrando o povo de Israel de sua jornada no deserto. Ele descreve como Deus deu instruções específicas sobre como eles deveriam se mover pela terra de Edom, que era habitada por parentes distantes dos israelitas. Moisés recorda que Deus advertiu Israel a não lutar contra os edomitas, pois aquela terra havia sido dada aos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os israelitas, assim, pediram permissão aos edomitas para passar pacificamente, o que foi concedido. Em seguida, Moisés lembra como Deus os guiou através do território de outros povos, incluindo os amonitas e os moabitas. Mais uma vez, Deus proibiu Israel de lutar contra esses povos, pois aquelas terras não foram prometidas a eles. Em vez disso, Deus providenciou para que o povo encontrasse seu sustento durante toda a jornada. Este capítulo enfatiza a importância de respeitar a posse e os territórios de outros povos. E sempre que possível, isso foi feito pelo povo de Deus, mesmo enquanto eles continuavam sua difícil e longa jornada em direção à Terra Prometida. O texto também destaca como Deus foi o guia constante de Israel, provendo sabedoria àquele povo para lidar com situações delicadas. Lembre-se, duas atitudes são muito importantes para a nossa caminhada de fé: a obediência a Deus e o respeito pelos outros. Permaneça firme, sempre com a certeza de que Deus é quem te guia e te sustenta. Nunca se esqueça disso. Pessoal, que maravilha a palavra de Deus, né? Espero que você tenha sido edificado pela leitura do texto de hoje e que você esteja comigo amanhã para juntos lermos mais um capítulo da palavra de Deus, ok? Então fica na paz e que Deus te abençoe.